tarde, seja muito bem-vindo ao projeto de memória institucional e historiográfica do Departamento de História UERJ. A gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente, 30 anos aí de UERJ, né? É muita experiência para poder contar para a gente. Queria começar perguntando como foi esse processo de ingresso do senhor na UERJ, como foi início da tua trajetória aqui na nossa faculdade, na nossa universidade, na verdade. Bom, João, a entrada na UERJ foi uma entrada que eu acho que ela coroou um processo meu, né? Pessoal, que vinha muito doloroso, né? A gente que é da Baixada, né? Eu sou de Nova Iguaçu, então isso era final dos anos 80, início dos anos 90. A juventude da Baixada Fluminense muito mais excluída do que é hoje. Menos estrutura, menos acesso às coisas, né? Passava de trem e perguntava que prédio era esse que eu via da janela do trem. Depois, quando eu passei, eu descobri que era o UERJ. E foi um concurso que eu fiz depois de tantos outros. E em 93, né, naquela época, o Estado, a UERJ, né, ela tinha mais autonomia, havia aberto concurso para 225 vagas de agente de administração universitária. Aí, olhando naquele jornal de concurso, né, eu falei, pô, vou fazer. Já vinha de vários outros que havia feito. Já havia trabalhado no IBGE, né, tinha passado no IBGE. E a gente já estava nessa caminhada. Aí passamos no concurso entre os 80 primeiros classificados e esses 80 primeiros foram os primeiros convocados. Foi, na época, quando a gente entrou, né, o que falaram para nós, que eram esses primeiros 80 que iam ajudar o setor a convocar os outros restantes. Você vê como que a situação da universidade na época estava. Então, para mim representou uma alegria muito grande, que a alegria ela foi extensiva a toda a família, né? Já tinha um filho pequeno, né? Precisava de emprego, como todo jovem naquela época, ou maioria, né, da juventude da Baixada naquela época, e ficamos todos felizes. Eu estava fora do Rio de Janeiro e liguei para casa para avisar que eu estava bem e tal, e minha mãe falou, tem um telegrama aqui que chegou para você, aí eu falei, de onde é? É a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu falei, não acredito. Aí ela falou que era convocação, era ainda telegrama naquela época, era dividido por ponto, né? Cada palavra, então não era uma frase completa e tal. Cara, eu falei assim, meu Deus, tem que voltar logo. Até larguei tudo que tinha lá. Voltei no outro dia, já era noite quando eu liguei. Aí voltei no outro dia e preparei tudo para me apresentar. Preparei documentação, tudo. Eu já estava naquele esquema de concurso, né? E aí vim apresentar a documentação e assim começou a minha história com a UERJ. E lá se vão, né? 30 anos, né? 2 de fevereiro de 1994. E você, assim que você passou para a UERJ, você já tentou também, já começou os estudos aqui, você passou também no vestibular. Como é que foi como foi para você essa trajetória de já ter começado a trabalhar aqui primeiro, depois ter feito o vestibular? Como foi conciliar as duas coisas? Era uma outra UERJ, claro. Mas como foi essa tua experiência de compartilhar, né, a graduação com o trabalho de servidor aqui da UERJ? Cara, eu acho que foi algo que complementou, né, a minha formação
humana, né? Do que a gente se constituiu ao longo do tempo. E era uma coisa que eu queria muito, que era fazer faculdade. Dos que haviam ingressado no concurso, e para onde eu fui na época chamado para ir para a Superintendência de Recursos Humanos. Hoje se chama SGP, a sigla. E dos que foram para lá, eu era o único que não tinha faculdade. Então, né, também eu era o único da Baixada, certo? E foi muito interessante, porque eu já perseguia esse ideal de fazer uma faculdade, né? Que por conta de ter tido um filho mais jovem, a gente fez o que a maioria da juventude daquela época fez, inverteu. Começa a trabalhar para depois estudar, certo? Então, a gente começou o batente cedo, né? Trabalhava em obra, essas coisas todas. Fui eletricista e de formação, né? Sou técnico em eletromecânica. E aí, a faculdade também foi, né? Preencheu mais um espaço que faltava, né? nessa vida nossa. E a escolha do curso foi interessante, né? Porque muita gente ficou brincando comigo, sacaneando, falando assim, pô, vem na onda, né, do Fernando Henrique Cardoso, da sociologia, né? Muita gente falou que naquela época deu um boom, né, na sociologia por conta de ter o presidente sociólogo, certo? Mas as nossas referências eram outras. A minha referência sempre foi Florestan Fernandes, que era sociólogo. Então, essa era a minha referência, né? Então, porventura, o Fernando Henrique também seguiu o mestre, né? Ele que seguiu o Florestan. Então, passei para Ciências Sociais na UERJ em 95. Então, ingresso como servidor em 94. Em 95, eu ingresso como aluno da unidade onde eu faço parte, que é o IFCH. Né? Foi uma alegria muito grande para mim, porque toda a galera que eu já conhecia, né, foi onde eu fui pegar as informações para o curso, né, fazer inscrição em disciplina, toda essa coisa toda de estudante. E o que acontecia? Eu trabalhava lá no desenho, no Departamento de Desenvolvimento e Seleção de Pessoal. E como é que era isso? Havia, naquela época, um acordo coletivo de trabalho, ainda em vigor. Esse acordo coletivo, os colegas mais antigos disseram para nós que eles vinham da época de seletista, o acordo coletivo. E no acordo coletivo, versava que o servidor, ou a servidora, né, pessoa que estivesse trabalhando na UERJ efetivo e fosse estudante, teria a possibilidade de combinar a carga horária entre o trabalho e o estudo. E com base no acordo coletivo, eu conversei com a diretora, conversei com a minha chefe, que inclusive elas comemoraram mais do que eu, porque para elas, né, eu acabei tendo uma amizade muito grande. Então elas ficaram muito felizes, meus colegas ficaram todos felizes, né? Porque, pô, você não tem, mas aí eu passei a ter, elas falaram assim, não, vai lá, vai fazer sim. Aí eu trabalhava tarde e noite e eu me inscrevi, né? Porque eu havia passado para o turno da manhã, né? Então estudava de manhã, aí saía da aula, almoçava e ia para lá, para o trabalho, aí saía à noite, pegava o trem e ia embora para casa. Pensando em alguém que mora na Baixada, né, que está acostumado a pegar trem muito longe sempre, indo e voltando, foi ótimo, então, conseguir trabalhar e estudar no mesmo local. Né? Pô, foi muito bom. Eu acho que eu não teria feito se não fosse aqui. Porque teria, né? E você fez depois as suas pós-graduações também, todas aqui na UERJ? Todas aqui na UERJ. Minha vida toda na universidade. Aí fiz depois mestrado, o doutorado mais recente, né? E logo em seguida o pós-doc. Tudo aqui na UERJ.
Entrando agora um pouquinho na questão da memória institucional, aí, obviamente, já falamos sobre esse tempo todo, esse aqui na UERJ, e considerando todo esse período de experiência, né, você percebe diferenças estruturais na organização da universidade? E como essas mudanças afetaram os servidores, por exemplo? Você poderia contar algumas experiências dessas? Bom, mudanças, houve muitas, né? Mudanças na universidade. Algumas eu falo como suspeito, né? Porque fui protagonista de muita parte dela, não sozinho. Nós fizemos tudo coletivamente. Mas me sinto protagonista dessas mudanças, com muita gente que nos ajudou. Porque assim que eu entrei na universidade, eu me dediquei muito ao trabalho, porque foi o primeiro emprego formal, né? Eu trabalhava, como falei, né, de obra e tal, essas coisas todas, então, emprego formal foi o primeiro, efetivo, com estabilidade. Então, me dediquei muito ali ao trabalho. E logo dessa dedicação, resultou um encontro com o mundo sindical. Por quê? Porque essa dedicação ela demonstrou que muitas vezes ficava faltando algumas coisas para nós. E a gente começou a identificar problemas, como esse que você, né, pode ser que seja um desses esteja se referindo, estruturais, né? Esses problemas estruturais, eles podem ser de ordem física, né? Da própria estrutura física da universidade, né? Estrutural do ponto de vista de manutenção da universidade, do ponto de vista, né, de determinadas construções da própria universidade. Ou problemas estruturais que também são de ordem mais político, administrativo, de gestão. Então, essa estrutural, aí, pelo que eu estou entendendo, ele pode ser visto por vários aspectos. Esse problema físico, ele, obviamente, teve uma mudança, né, enorme, certo? Mas não uma mudança completa, necessária, como todos nós queremos que seja. Se fosse assim, né, se de fato tivesse ocorrido toda a mudança que queria, não havia problemas hoje ainda em determinados setores, como se vê, quadro pegando fogo, né? Falta de luz, falta ainda de sistema, falta de não sei o quê. Então, se a gente ainda identifica isso, é porque as questões estruturais, que nós entendemos que estrutural é aquilo que dá a forma, a base, né, a partir do seu alicerce. Esses problemas não foram resolvidos, né? Agora, estão perto de resolver a médio ou os olhos ainda não veem, né? Estão mais distantes? Essa é uma questão que nem eu saberia responder. Que aí entra uma questão orçamentária, financeira, certo? Que nesse momento a gente está vivendo. Naquele momento, os problemas dessa ordem física e tal eram, na minha opinião, mais volumosos. Muita coisa se resolveu. Por exemplo, esse lugar que nós estamos aqui falando, entrevistando e conversando, não era dessa forma. Então, assim, houve uma mudança, né? Houve uma melhora visível, certo? O setor mesmo onde eu trabalhei, estruturalmente, do ponto de vista físico, né, é completamente diferente hoje. Hoje você entra por meio eletrônico. Na época que eu entrei, não precisava nem de os olhos para a pessoa poder entrar, né, pela íris, né? Abrir a porta, acionar o sistema. A porta era aberta. E qualquer pessoa que chegasse no corredor entrava e me perguntava as coisas quando eu estava lá no setor, né? Então, assim, houve determinadas mudanças. Agora, as estruturais para resolver problemas crônicos, realmente ainda tá faltando um pouco.
Agora, as outras mudanças do ponto de vista político, de gestão, administrativo, houve muita mudança. E mudança do ponto de vista também de crescimento, de desenvolvimento da instituição. E, obviamente, eu me fiz parte também, mudei também, desenvolvi, né? E logo que a gente entrou, né, em 97, eu entrei em 94. Em 97 eu já fui eleito para o Conselho Universitário. E em seguida fui eleito presidente da Associação dos Servidores. E no mesmo dia que eu tomei posse, a gente deflagrou uma greve. E fechamos os portões da universidade. E ninguém entrava. Mas também ninguém saía, né? Então, naquele momento, a gente via a universidade de uma determinada maneira. A gente também estava com salário atrasado, estava com auxílio atrasado, tinha cortado um montão de coisa, então, né, era um sufoco que se estava passando. E a conjuntura era muito favorável para o movimento. Aí o que a gente percebe? Havia questões também de gestão, né? Questões administrativas. Por exemplo, havia um fosso muito grande entre as categorias na universidade. Aí, não sei, a gente pode pensar, né, quais são os elementos que poderiam estar colocados aí para ter esse fosso entre as categorias. Parecia, né, que a gente vivia gradações. Quem está mais embaixo, quem está no meio, quem está em cima. Certo? De repente, era uma herança da ditadura militar? Pode ser. Mas pode ser uma herança do patrimonialismo da Primeira República? Também pode ser. Pode ser uma herança ainda mais anterior do colonialismo escravocrata? Também pode ser. Pode ser tudo. Né? Não tinha muito negro na universidade. Só aumentou a quantidade de negro depois das cotas. Então, assim, essas mudanças que você fala, estruturais, elas vão acontecendo realmente ao longo do tempo. Administrativo, né? As administrações da universidade, por pressão nossa, vão se conformando também. Então, por exemplo, a gente foi impondo ao longo dos anos que não dava mais para tratar o servidor, a servidora, como serviçal, certo? Que tinha gente que mandava comprar cigarro do outro lado da rua. Tinha gente que pedia para fazer café, faz um café para mim. Né? Mas não é o faz um café para mim, como a gente sabe, né? De gentileza. Mas é de forma impositiva, né? Como se fosse obrigação. Hoje todo mundo faz um para o outro. Né? Então, esse tipo de mudança estrutural veio acontecendo. E eu acho que a gente teve esse protagonismo. Né? Então, ele acontece em virtude de haver um movimento de choque, né? Um movimento de choque. Havia um movimento sindical forte na universidade, tanto de estudantes quanto de docentes e técnico-administrativos, e o choque com, né, as administrações ajudou, porque não é que um estava com a verdade e o outro não estava. É porque, né, como a gente acredita na história da luta de classes, né? Então, a síntese dessa luta significa uma mudança em todo mundo, né? Uma mudança em todo mundo. Há conflitos que os dois lados perdem. E há conflitos que os dois lados ganham. Então, foi nesse choque, né, e nas pressões que a gente foi impondo esse tipo de mudança que eu falo, que é mais de gestão, de administração e mudança política. Aí a gente teve o quê? A gente teve, na nossa categoria técnica administrativa, o primeiro plano de carreira em 2006. A universidade estava com 56 anos de existência. 56 anos, pô. Só depois de 56 anos técnico administrativo. Você acredita que o Estatuto da Universidade não fala na carreira técnico administrativa? O regimento interno da universidade, que chama a UERJ de UEG, não existe a categoria técnica administrativa.
Ela está lá, da categoria, ou do corpo, né? Docente, do corpo discente. Não existe uma outra categoria. Certo? Então, isso aí pode ser o quê? Pode ser uma herança da ditadura? Pode ser. Mas ainda não teve um estudo mais profundo para ver isso, né? Aí lembrando que a gente também está agora na Comissão da Verdade, né? Então, a Comissão da Verdade vai apurar isso aí. E vai ver, né, se há relação, qual é esse tipo de relação e o que vem de lá. Então, essas mudanças, elas realmente foram acontecendo ao longo do tempo, né? E as administrações, elas também foram mudando a sua postura perante a universidade, perante os governos e perante as categorias, né? Umas mais avançadas e outras mais recuadas, né? Ou menos avançadas, né? Se quer dizer assim. Então, eu vejo que as mudanças ocorreram nesse, né? Nesse patamar, sei lá, né? Nessas medidas, né? As próprias categorias, né? Aí falo da minha particular, técnica administrativa, né? De poder se formar, de poder se qualificar, e as cobranças nossas por concurso público, né? A universidade chegou um momento em que existiam 2 contratados para 1 concursado. Chegou o momento de ter mais, né? Chegou o momento de ter até lugares que você não tinha nem concursado, só tinha contratado. Então, ela chegou o que a gente chamava na época do esgotamento e entrou no caos. Porque você imagina um efetivo ganhando um determinado valor, e nem é pelo valor do salário, mas assim, com as garantias, né? Com a estabilidade, com determinadas garantias que o serviço público oferece, e o outro precarizado do teu lado, sem ter os mesmos direitos. Então, nós entramos no Ministério Público, o Ministério Público obrigou a universidade a fazer concurso. Então, esse é o quê? Essa é uma mudança também que afeta o quê? A estrutura administrativa da universidade. Tá? Como é que você administra uma universidade com tanta gente precarizada? Significa o quê? Significa que a tua concepção de estrutura universitária é uma concepção meio complicada, né? Na nossa opinião, meio torta. Vai achar que isso é normal, mas muitos reitores achavam. Preferiam, né? Mas aí nós estávamos lá para, né, agir como corpo organizado, né, em torno do sindicato e construímos. O próprio Sintuperj, na minha opinião, né, ele é fruto dessa mudança estrutural política dentro da universidade. Nós tínhamos 2 associações, a ASUERJ e a ASUP, a Associação dos Servidores do Hospital Universitário Pedro Ernesto. E na nossa gestão nós propusemos e conseguimos unificar. E unificamos também na época com a UENF, então, que era a ASFENORTE. Então, 3 associações nós montamos um sindicato, que é o Sintuperj. Então, o Sintuperj, na minha opinião, ele é fruto disso aí. E foi uma mudança qualitativa, inegável, né? A outra que a gente teve foi a criação, né, assim que a gente tomou posse na ASUERJ em 97, a criação de um pré-vestibular. A gente criou um pré-vestibular, trabalhava, né, um pré-vestibular em Nova Iguaçu, com o chamado pré-vestibular de negros e carentes, né? E a gente criou um pré-vestibular por quê? Porque a universidade, ela tinha um setor, que era onde eu trabalhava no desenho, chamado InvestUERJ. Esse era algo importantíssimo que a universidade fez, e a gente deve louvar. Foi na gestão de Ezio Cordeiro. Eles criaram um pré-vestibular, um InvestUERJ, que era
que ficou durante muito tempo, que era o quê? Havia identificado que muita parte, muitas pessoas da nossa categoria técnico-administrativa não tinham a educação básica completa. Alguns não tinham nem o fundamental completo. Então a universidade, preocupada com a formação, né, dessas pessoas, ela mesma se propôs a formar. E foi em convênio, né, com o Conselho Estadual de Educação. E o que aconteceu? Durante um determinado período, que hoje eu não sei precisar qual foi, né, mas durante um determinado período foi feita a formação de todo mundo. Então chegou um momento que zerou a formação, né, das pessoas. E lá na UERJ a gente falou, olha, a UERJ tem o Invest UERJ, mas ela forma na educação básica, vai até o ensino médio. E a FASUBRA, que era a nossa federação, ela estava com um projeto chamado Universidade Cidadã. Era um projeto de formação dos técnicos administrativos, das técnicas administrativas, para fazer faculdade. Porque já havia... que é o problema estrutural da educação no Brasil, certo? A gente acompanhava, a universidade acompanha a sociedade. Óbvio, ela não está distante, ela está dentro da sociedade ali, né? Então, a gente fez o quê? Dar a formação para servidor e servidora para ingressar na universidade. Então, essa também foi uma mudança estrutural muito grande, na minha opinião, mudança política, né, e de gestão que teve nesse período. Importante, maravilha. Queria voltar um pouquinho na sua fala, e é importante porque a gente está falando sobre esse recorte de 30 anos que você está aqui dentro. Uhum. Mas, de todos esses momentos, desses 30 anos, qual foi o momento mais delicado que você viu, assim, de fato, a universidade em risco, em perigo, desse tempo todo que você está aqui dentro? Na minha opinião, foram vários. Foi esse primeiro momento, quando a gente fez a greve de portão fechado, Marcelo Alencar, o governador, né, sufocou a universidade, né? Depois, nós tivemos um outro momento muito delicado, que foi o momento onde a gente fez uma outra greve forte e a gente acampou no Palácio Guanabara, ficamos 10 dias acampados e fomos brutalmente reprimidos na madrugada pela Polícia Militar, na porta do Palácio Guanabara. Teve um outro momento infeliz, que é mais recente, né, do completamente, quase o fechamento, né, que eles queriam da universidade, mas nós resistimos, e que aí veio a palavra de ordem, a UERJ resiste, certo? E ela fica até hoje. Naquela época, lá em 97, a gente tinha a palavra UERJ se nega a morrer, né? Em 2016, 2017, quando teve uma das maiores crises, né, que também não foi crise só da universidade, é crise na sociedade que refletiu na universidade. E a gente tinha um problema, que era o problema do golpe de 2016, que tirou a Dilma, e eles vieram para cima da gente, da universidade, e cortaram toda a verba de manutenção e custeio. A universidade, o governo deixou a universidade à míngua. Então, foi um momento delicadíssimo que nós vivemos. Um momento de uma complicação incrível. E mais uma vez, há a prova de que a união faz a força. De que a unidade interna, ela suporta e ela vence qualquer inimigo externo. Em 97 foi assim, na greve que a gente acampou no Palácio Guanabara foi assim, e essa de 2017 foi a mesma coisa. Há comprovação de que a unidade entre as três categorias, a unidade dos segmentos dentro da universidade derrotam qualquer inimigo que queira derrubar nossa universidade. Não se sustenta.
E não vai se sustentar, porque mesmo que haja diferenças, e as diferenças precisam ser vistas como salutares e não como negações, certo? Essas diferenças, mesmo que elas existam, elas fazem com que a gente mantenha o debate internamente e mantenha a discussão. E vamos vencendo essas diferenças, né, na dinâmica do movimento. Mas quando se trata de enfrentar o inimigo externo, o inimigo que vem de fora, usar essa expressão não, o inimigo externo é meio estranho, tem outro conteúdo histórico, né? Mas que são inimigos mesmo que muitas vezes eles ingressam dentro da própria universidade, né, cara? E eles tentam corroer por dentro, entendeu? Mas a gente identifica esse povo que quer corroer a universidade por dentro. E hoje, né, a escola pública, hoje, né, a escola pública e a universidade pública que eu chamo a universidade, a UERJ, as estaduais, as federais, Pedro II, os institutos federais, isso eu chamo universidade como um todo, né, ampliando o conceito, universidade. Universidade e escolas, hoje, elas são o sustentáculo da resistência da sociedade brasileira. E por isso os caras querem destruir a gente. Por isso, né, depois do golpe, eles tentaram fazer isso com a universidade. Então, acho que esses momentos eu vi, momentos, assim, muito delicados da nossa vida, né? Perfeito. Roberto, de que modo você analisa as contribuições da universidade para o seu entorno? Você acredita que o curso de História e Ciências Humanas, no geral, cumprem as suas funções políticas e sociais? Cara, olha, a resposta imediata é que cumpre, né? na minha opinião. Eu vim para o IFCH depois que eu saí da segunda gestão, né? Fui reeleito para a UERJ e vim logo para o IFCH. E saí do setor onde eu estava, vim trabalhar no IFCH, trabalhei no Departamento de Ciências Sociais, depois trabalhei na Secretaria, depois fui trabalhar no departamento, trabalhei também um tempo na direção e depois no departamento de História. E nesse tempo todo no departamento de História, o departamento de História sempre foi um departamento que teve preocupação com a relação com a sociedade. É um dos departamentos, né, não só ele, acho que assim, os departamentos em geral da universidade, né, em todos os centros setoriais, a gente é dividido em 4 centros setoriais, então os departamentos, todos os centros setoriais, têm uma preocupação de ir até a sociedade. Especificamente, essa pergunta que você está falando do departamento de História, eu vejo que assim, ao longo, né, da vida, né, da história do departamento de História, essa preocupação ela foi constante. E essa preocupação foi constante não só pelas chefias que estavam, né, que eram chefias que sempre tinham uma ligação direta, né, com a sociedade e muitas vezes com os movimentos sociais. Nós tivemos chefias que foram dirigentes das DUERJ, certo? Mas também pessoas ligadas nos movimentos sociais junto à sociedade. Só que essa ligação com a sociedade acompanhou também a história da própria universidade. Então você consegue atingir a sociedade na medida da sua potencialidade, né? Então, hoje eu vejo que assim, o alcance é muito maior, exatamente por causa daquilo que a gente falou. As mudanças estruturais, né, as mudanças de qualidade que foram acontecendo, que permitiram, né, um maior acesso, permitiram mais estrutura, permitiram que, né, que se pudesse chegar a mais pessoas. Hoje você vê geral fazendo trabalhos de laboratórios, de pesquisas, né, de coisas na favela, nas comunidades, na Baixada. Então, assim, está muito pulsando, né? E a gente entra em choque novamente com os mesmos problemas que eu te falava,
estrutural do passado. Isso não mudou. Problema orçamentário, problema financeiro. Isso ainda é um entrave nesse ímpeto, né, desenvolvimentista, se a gente puder usar esse termo, né, da universidade, esse ímpeto que a universidade tem de alavancar a sociedade. Mas os governos que sabem disso bloqueiam a universidade. Porque eles sabem que se deixar a universidade solta, meu filho, todo mundo vai voar. Todo mundo vai ter um pensamento, todo mundo vai, né? Geral vai estar trabalhando, vai estar não sei o que hoje com essa história que o pessoal está trazendo de empreendedorismo. A universidade pulsa com isso. Só que o capitalismo, ele quer trazer o empreendedorismo para onde? Para a sua, né? Para a sua área. Sendo que a galera da favela, a galera da Baixada, a galera já está sabendo disso. E está usando o empreendedorismo como libertação própria. Como a libertação, como dizia lá o Marx, né? Libertar dos seus grilhões. Acabar, tirar a corrente, entendeu? Que amarra pernas e mãos das pessoas. Então a galera também já está ligada, ninguém está mais, né, achando que vai fazer de qualquer jeito. Então eu vejo que assim, esse trabalho está sendo feito com consistência, né? Infelizmente, travado por esses outros, mas com certeza com muita luz, né? Com muita vontade. Aproveitando esse gancho que você deu aí agora, como a política de cotas impacta diretamente nessa sua visão, né, de universidade e o quanto ela foi importante e você passou por isso aqui já trabalhando já há algum tempo. Como foi para você a inclusão das cotas como lei aqui na UERJ? Cara, a gente foi negociar a pauta salarial com o garotinho, Palácio Guanabara, e ele botou essa pauta no dia da reunião. Mandando para a Alerj, assim mesmo, um projeto para vocês lá, assim mesmo. Mas ele falava com desdém, um certo desdém, né? Eu vi assim. Aí foi o projeto 50% para negros e pardos. Isso, na época, assustou a universidade. Porque não foi discutido com a universidade, né? Em seguida, a universidade fez o quê? Abraçou a ideia e ressignificou o projeto. Achei muito interessante. Por isso que os caras não querem conversar com a universidade. Eles colocam as coisas na frente, entendeu? Porque sabe que a universidade ela consegue ressignificar as coisas e dar mais amplitude e poder universalizar, de fato, a questão. Tanto é que hoje, né, pegar o projeto hoje, não é o mesmo projeto que foi apresentado. E isso impulsionou muito a universidade. Impulsionou demais, exatamente por conta do que a gente falava. Havia uma parte da sociedade que foi a parte, né, que na sua história, na sua raiz, na sua origem foi escravizada, né, foi violentamente reprimida, que não tinha acesso à universidade. Não é uma reparação histórica, mas é mais do que isso também. É a potencialização das pessoas, mas as pessoas da periferia, a galera que realmente precisava. Porque a universidade, aí é a outra questão que a gente falava estrutural, a universidade ficava vivendo do seu passado, né? Daquela que foi criada para a elite, daquela que foi criada para os brancos e tal. Então isso veio a contribuir com a gente mesmo, contribuir com o movimento de dentro da universidade, porque é essa galera, né, como nós que viemos da Baixada, que viemos, né, da periferia, essa galera que estava, né, fora da universidade, não é por mérito, estava fora porque as condições que estavam colocadas era para ela ficar fora.
Só que muitos tentavam jogar esse negócio do mérito, né? Para poder conquistar a opinião pública. Mas não conseguiram. Porque até esse debate a universidade venceu. O debate sobre o mérito. Até ele a universidade venceu. E hoje você vê que muita gente que na época era preta, que era contra a cota, logo despertou para a consciência. Porque o despertar da consciência não é de uma hora para outra. Logo despertou e falou, opa, que isso? Eu estou fora. Mas eu estou fora por causa de mérito, não. Estou fora porque estão me deixando de fora mesmo. Tá? Então, ela veio, né? E ela, como a gente já sabe, ela é algo que o sentido que a lei dá é um sentido provisório. Mas não é um provisório com data para acabar. É um provisório para a acomodação da universidade à característica da sociedade. Porque o que era a universidade não representava a sociedade, certo? Então é dessa acomodação. Ela tem que representar a sociedade e não a elite da sociedade. Então acho que nesse sentido, o ingresso, né, dos cotistas, ele contribuiu muito para esse impulsionamento que a gente vinha. E logo em seguida veio as cotas no concurso público, que também foi outro avanço, outra conquista que a gente teve e que, mais uma vez, impulsionou não só a gente aqui, né, mas eu acho que o Brasil como um todo. Então, acho que isso ajuda, né, que o país vá se vendo cada vez mais e a universidade se vendo cada vez mais. E eu, né, fico feliz exatamente por isso, de estar num lugar que respira isso, né? Que é as ciências humanas, que é a história, entendeu? Então, isso é muito bom, né, para nós. Essa quebra de paradigma foi de fato muito importante. E eu ia encerrar essa parte, mas queria adentrar só mais um pouquinho, né? E como foi para você, servidor, logo depois que as cotas foram implementadas no concurso público, como é que foi a mudança para os servidores da UERJ? Você começou a enxergar um pouco mais essa pluralidade dentro do serviço público? Pô, João, assim, de novo eu coloco como suspeito, né? Porque assim, não só como militante sindical, mas de formação, né, de sociólogo e historiador, a gente acaba observando mais, né? A gente olha mais para as questões que a gente vê como importantes, né? O que muita gente é educado para não ver a importância, mas é educado para ver como banal, como normal, né? Mas são coisas que têm uma importância fundamental. Como diz o Silvio Almeida, né? O racismo é estrutural. E esse racismo estrutural, ele também está dentro da questão de gênero, do machismo, que também é estrutural, dentro de outras questões que acabam estruturando esse pensamento perverso que muitas vezes permeia a sociedade. Então, essa alteração também nas categorias, né? Mais no técnico administrativo, porque a categoria docente ela está discutindo isso ainda, né? As formas que podem melhorar um pouco, né? E mudar. Eu estou acompanhando aí, está havendo um debate, né, interno, né, em relação a essa questão por conta do percentual em relação à quantidade de vagas. Na nossa categoria, isso já não há mais esse problema, porque abre uma quantidade de vagas que é possível retirar o percentual. Agora, na outra situação, isso ainda está em debate. Então, o ingresso, né, de um contingente, né, que você acaba, não sei, talvez do ponto de vista afetivo, você se sente mais irmão, entendeu? Você vem, pô, você, né, da onde? Como se fosse a questão da identidade, né? Às vezes você fala, qual time que você torce? É esse. Você fala, qual igreja que você é essa? Você trabalhou aonde? Né? Você se vê, né?
Mesmo quando encontro alguém aqui na UERJ, fala assim, pô, tu mora em Nova Iguaçu? Não acredito. Tu mora em Nova Iguaçu também? E a gente veio se conhecer agora e tal. Então, acho que pulsa dentro de nós, né? Esse sangue. Então, foi importantíssimo na nossa categoria. Deu um passo enorme à frente. Perfeito. Estou chegando agora na parte, tendo para a parte final da entrevista, né? Um pouco sobre essa memória política. Roberto, na sua visão, como poderia ser contada a história da relação entre servidores técnicos e servidores docentes? Há uma confluência de interesses, diálogo desde sempre? Ou vocês sentem que não há uma comunicação? Olha, a diferença entre técnico e docente ela foi diminuída, né? Bastante, nesses 30 anos que eu estou aqui. Se você conversar com colegas que estão há 50, eles vão dizer que foi diminuída mais, né? Porque talvez a diferença na época deles fosse maior ainda do que é. Só um exemplo de colegas antigos, né? Que houve uma época em que os docentes tiveram reajuste e os técnicos não. Aí os técnicos entraram na justiça pedindo, né, a isonomia, né, de tratamento, que também tivesse reajuste, e o atrasado, né, o que ficou para trás, retroativo, né, foi feita uma greve, a categoria ganhou o reajuste, e esse que ficou para trás ficou como um passivo, se chama atrasadão. Esse atrasadão foi pago há uns 10 anos atrás, se não me engano, depois de 30 anos. Quase 30 anos. Entendeu? Esse passivo. Então, para você ver, havia tratamento diferente? Havia, muito. Falei aqui do cafezinho, do cigarro, tal, aquela coisa toda, né, de buscar. Mas houve esses avanços, né? E havia um fosso? Havia um fosso enorme, né? Ainda existem diferenças? Existem, mas é isso que eu falo. Há formas também de ver a diferença. E há formas de trabalhar a diferença. Você pode, né, ver a diferença, né, e se chocar com ela, né, partir para o confronto direto, sempre. Ou você pode dialogar e buscar, né, mostrar que essa diferença, por vezes, ela é uma diferença criada, né, por alguém. Do tipo aquela coisa, né, não sei se tu viu aquele filme, um documentário, né, dos cursos gaúchos, que é excelente, né, que uma pessoa negra está presa, aí ele pede para tomar um banho, lembra desse documentário? Aí o soldado fala assim, não pode tomar banho. Aí ele fala, mas quem deu essa ordem? Ah, não sei. Mas se você não sabe quem deu a ordem, então não tem ordem nenhuma. Então, às vezes, existem situações... Depois eu vou lembrar o nome do documentário. O dia em que Dorival enfrentou a guarda. Lembrei. O dia em que Dorival enfrentou a guarda. Então, eu, muitas vezes, me sentia assim, que é o dia em que a gente enfrenta, né? O dia que a gente enfrenta, e enfrenta determinadas pessoas dizendo, não, mas sempre foi assim. Pô, mas sempre foi assim por quê, pô? Por que sempre foi assim? Quem foi que falou que é assim? Entendeu? Aí você assim, pô, aí, às vezes, não tem alguém que chega e pergunta por quê. Aí, enquanto você não pergunta por quê, aquilo continua acontecendo. Até você questionar. Então, essas diferenças, elas ocorreram, não vou dizer que não ocorrem, não ocorrem. Mas a minha questão é como você as enfrenta, né? E como você lida com elas. Há pessoas com maior dificuldade de lidar com essas diferenças. E há pessoas que estão em situações difíceis para lidar com as diferenças. Também tem isso, né? Então você precisa, né, ter por exemplo, um estudo que a universidade precisava fazer era qual é a quantidade de carro comissionado e de FG
que existem que são ocupados por técnico administrativo e por docente. E em qual esfera? Os demais de direção ou os demais de subordinação? Entendeu? Precisa ser visto. Entende? Os dirigentes, essas coisas todas. Então, eu acho que isso eu não teria como, que não tem condições de dizer, até porque a gente tem uma reitoria nova, então houve muitas mudanças, né? Há muitas esperanças, inclusive, né, de toda a comunidade. Então, agora eu não teria como dizer, mas sei que existe, né, essa questão que precisa ser vista, até para dar uma resposta mais adequada, né? Olha, hoje está assim. O que eu sei é exatamente desses 30 anos do passado, em que a gente foi brigando para poder fazer valer uma certa isonomia, né? Uma certa igualdade de direitos. Correto? Aqui, você veja bem, o que rezava o ato executivo se não me engano, do Fayal, 1991, se não me engano, que o técnico administrativo de nível superior teria o mesmo vencimento de um professor auxiliar. Um determinado momento, depois de uma briga, né, na universidade, briga política, né, se chegou a esse consenso de que havia uma referência de patamar salarial base entre as categorias. E essa referência de patamar salarial base era a referência do professor auxiliar. Então, só por aí você já pode ver quem é a referência. A referência não era o técnico de nível superior, a referência era o vencimento de um professor auxiliar. Beleza. Até eu acho, né? Aí cada um vai interpretar de um jeito, mas sentei, tudo bem, porque pega o técnico de nível superior e equipara. E esse ato executivo diz o seguinte: a partir do professor auxiliar, os salários para cima. A partir do técnico de nível superior, os salários para baixo. Mas havia uma referência, né? A partir de um determinado momento da lei atual do plano de carreira técnico administrativo e do plano docente, esse ato executivo anterior, isso ruiu. Então, nós não temos mais essa medida de igualdade do ponto de vista salarial. Então, as questões que vêm agora são medidas assim para igualar os vencimentos, né? Por exemplo, existe na UERJ um PROTEC e existe um PROCIência. O PROCIência é pago ao docente, a bolsa de R$5.000. O PROTEC é pago ao técnico administrativo, uma bolsa de R$1.500. Entendeu? E o coordenador, que não é coordenador, R$1.000. Isso foi o primeiro valor de PROTEC quando ele foi criado há 4 anos atrás. Entendeu? Então, muita gente fala assim, por que essa discrepância? Aí, né? Aí, quem vai ter que explicar é quem criou e quem mantém. Certo? Porque uma coisa você pode dizer assim, pô, mas não foi eu que criei, pô, mas você mantém. Entendeu? Então, como é que é isso? Você não criou, mas você é a favor ou é contra? Porque é fácil você se esconder, né, atrás de quem criou. Mas vem cá, você é a favor de continuar ou você quer mudar? Entendeu? Então são coisas também que às vezes a gente fala, as pessoas entendem, não, foi uma crítica muito pesada. Mas as críticas têm que ser pesadas. Para ver se a pessoa pelo menos, né, vem a consciência e fala assim, pô, não, realmente, tal, não sei o quê. Porque esse é um outro ponto interessante, né? Que esse é um problema que a gente sofre mesmo na universidade. Você não pode criticar. E a universidade é o quê? Ela é, por si só, a essência do pensamento crítico. Mas você não pode criticar. Porque se você criticar, você está... né? Não, porque... Não, mas a crítica é saudável, pô. Se não criticar, como é que você vai mudar se não criticar? Mudar para melhor, né, que a gente está falando. Entendeu? Então, assim, essas diferenças eu vejo dessa forma, entendeu? Mas
a gente precisa ser o quê? Construtivo, né? Propositivo. Você não pode fazer da diferença um instrumento destrutivo. Mas você tem que fazer o quê? Tem que ajudar a construir, né? Pô, beleza, tá diferente, vou criticar, então, mas que forma que eu posso ajudar a construir? Certo? Então nós vamos ajudar a construir. Igual nós fizemos recente. O que nós fizemos? Nós entramos no Conselho Universitário com uma proposição da qual eu fui o relator, inclusive, sou ainda, né, junto com o meu colega César, um conjunto de colegas do Conselho Universitário, né, outros colegas, conselheiros, propusemos uma resolução para que técnico administrativo também possa ser pró-reitor ou pró-reitora, certo? Então, é um outro elemento, né, para tentar diluir essas diferenças, né, e diminuí-las, né, quantas vezes demais. A proposta mesmo que a gente queria fazer ainda vai ficar para outro momento, porque essa talvez ninguém aceite, que é ocupar o posto maior da universidade, né? Então, isso aí, talvez ainda quem esteja lá não consiga deglutir melhor isso, né? Porque fala, mas um técnico, né? Chegar reitor, aí é demais, entendeu? Então, assim, né, a gente vai devagar e construindo, né, cara? Construindo a relação. Porque, geralmente, quando você propõe, as pessoas falam, mas porque você quer ser? Não é isso? Tem isso. Por quê? Porque isso é a tentativa de desqualificar, né? É a tentativa de desqualificar. Na verdade, esse processo é destrutivo. Porque ele busca desqualificar você na origem da proposição. Aí te impede de ir lá e propor, certo? Mas são elementos que a gente está construindo isso aí para mudar, entendeu? Não sei se te respondi. Respondeu. A entrevistada anterior, que foi a Jaque Cantapani, ela também, servidora há muito tempo da UERJ, ela fala, mais que eu. Ela falou que é um tripé, né? Discente, docente, servidor. Isso. Sem sempre. um desses três, a faculdade cai. Então, tem que ser melhor observado de fato. É o que eu falei, da unidade. Da mesma coisa que é ensino, pesquisa e extensão, é docente, técnico e aluno. A gente pensa semelhante. Alberto, eu quero... Não está no roteiro, mas eu quero fazer uma pergunta um pouco mais pessoal agora, se me permite, pode ser? Não sei, não tá no roteiro? Vai lá, manda aí. A gente entrevistou bastante professores e agora começando os técnicos e a gente sente não vou dizer uma dificuldade, mas vamos a dificuldade de se afastar da universidade, porque aqui acaba sendo sendo de fato, por mais que tenha esses problemas, ela acaba sendo muito acolhedora. E também ela cria essa identidade, né? Então os professores mesmo aposentados, os servidores aposentados acabam tendo que voltar aqui porque tem projetos, conhecem pessoas e tal. Já está aqui, já tem uns 30 anos e eu queria que você me contasse um pouco pra gente como você se enxerga daqui a uns anos, como é que você se vê um pouco afastado dessa tua vivência que já faz parte já há muito tempo, né? Você consegue se enxergar um pouco mais afastado da universidade? É uma boa pergunta, porque assim, a gente tem bola de cristal, né? Eu sei que assim, eu tenho vida fora da UERJ, né, cara? E assim, reconheço e fico até feliz e gosto dos colegas, das pessoas que vêm aqui e que assim, só se veem aqui, entendeu? A gente às vezes brinca com alguns colegas, pô, se você sair da UERJ e tal. Eu assim, hoje eu não me vejo, mas eu tenho vida fora da UERJ, né? Eu tenho uma outra instituição que eu dou aula, eu tenho um projeto comunitário em Nova Iguaçu, que eu trabalho com uma biblioteca comunitária, certo? Eu sou ligado a uma igreja, né? Então faço um trabalho comunitário, um trabalho pastoral, né? A gente faz um trabalho de formação política, né? Formação cidadã. E é um trabalho que eu gosto muito também de fazer, que é o que eu também faço aqui, né? Mesmo eu me sinto um funcionário público, né? Mas eu não me sinto um funcionário público só repetindo e redigindo
folha e tal, não sei o quê. Cada vez que um aluno, uma aluna vem falar comigo, para mim é um processo de formação, né? Eu estou em formação, ela está em formação, então é um aprendizado. Cada vez que alguém pede alguma coisa, eu gosto muito quando alguém pede alguma coisa que eu não sei. Aí eu falei, não, pode deixar que eu vou aprender como é que faz. Entendeu? Porque é mais uma coisa que eu vou aprender nesses 30 anos. E, pô, tem muita coisa para aprender ainda dentro da universidade, entendeu? Mas eu acho que é isso. Vamos ver a dinâmica da vida, como é que vai ser, né? Ela que vai dizer onde é que a gente vai estar e o que a gente vai fazer. É verdade. Vamos finalizar agora. Você gostaria de deixar algum comentário sobre as perspectivas de futuro do Departamento de História? Só coisa boa, né? Que um departamento consiga crescer mais, né? Consiga se desenvolver mais. Tem sido muito difícil por conta desse contingenciamento, né, de grana. Os departamentos, você vê os departamentos da UERJ, né? Todos os departamentos, né? As chefias de departamento, né? Já se falou também das secretarias, mas eu não penso assim, mas as chefias de departamento não tem FG, né? Muito menos CC. Então, assim, as chefias de departamento fazem um trabalho a mais, que é um trabalho administrativo, mas também não tem essa retribuição financeira, né? A gente, então, que é ali funcionário do departamento, então, que não tem mesmo. Se docente não tem, imagina se a gente vai ter. Então, assim, eu acho que a universidade precisa repensar isso tudo, entendeu? E que eu também não sei se ela vai conseguir repensar a curto prazo. Porque esse tipo de coisa nunca é a curto prazo, infelizmente. Mas precisa começar. Então, mas esse também não é o elemento central do departamento. Esse é um elemento que poderia ajudar a potencializar mais o trabalho, né? Mas, assim, eu vejo que o espaço físico, por exemplo, né? Toda a universidade, todos os departamentos reclamam, né? Que, pô, tem professor amontoado em salas, assim, em que precisa de espaço para expandir o seu trabalho, para expandir o laboratório, para expandir as pesquisas, entendeu? Então, vejo muita gente sendo criativo, né, ao extremo, né, se abraçando, para poder construir isso tudo. Então, eu particularmente vejo muito boas perspectivas, né, muito boas. Tem aí uma geração nova, né, que entrou no departamento, que eu acho que tem muito a dar, né, para a universidade, a dar para a própria história, né, para esse alunado todo também que está pulsando aí. Então, eu tenho, assim, acho que temos boas perspectivas, né, de futuro. É isso, Roberto. A gente agradece aqui a sua presença. Hoje foi agregador a entrevista, muito bom poder contar com você aqui. Eu que agradeço aí você, tá bom? Todo mundo, o CTE, a galera toda aí. E esse projeto maravilhoso, parabéns. Obrigado, te agradeço.